Terceiro e último bloco do programa Em Foco, hoje fazendo uma viagem pela Europa, juntamente com o professor Vicente Gasparini, que esteve lá em 2009, 2010, e hoje está brindando-nos com as suas imagens, com os seus vídeos, fotos, justamente de sua viagem. Professor, deixando agora a Itália, vamos para a França, tomar um bom vinho e um bom queijo. O senhor esteve em quais cidades da França? Especificamente Paris. Paris. Né? Conheceu o que de Paris ali? Bom, o meu objetivo foco? era único, que era conhecer e visitar o Louvre, O Louvre. Museu Louvre. Como é que foi a sua chegada lá? O que o senhor achou? Quais são a sua visão sobre isso? Bom, é o seguinte, para conhecer precisaria de um tempo enorme, né? Uma vez um amigo meu que esteve lá disse que precisava de 3 dias para conhecer o Louvre, né? Detalhadamente, claro. Não, 3 dias para você passar por todas as Passar galerias. por todos, né? Porque ele é um monstro, é um palácio antigo, de vários pisos, né, que ocupa uma área muito grande, assim, tipo uma quadra inteira. Está no até centro mais. de Paris ou não? Sim, Centro é na de área Paris. histórica. Na área histórica. Próximo da Torre, Champs-Élysées, tudo mais ou menos bem próximo. E a questão, uma vez me falaram que quando montaram aquela pirâmide, que a gente sempre vê no filme de Dan Brown lá, pirâmide de vidro, né? Diz que deu muita confusão nos parisienses, muita briga por causa daquilo. Como é que você ouviu essa pirâmide? Ela realmente ajudou, problematizou? Essa é uma função decorativa de arquitetônica de mistura de moderno com antigo? Como é que é? Veja bem, ela é totalmente diferente da realidade do Louvre, só que ela tem uma função específica que pôde ser observado, né? Que o Louvre ele tem 2 pisos subterrâneos, ou seja, abaixo do nível da rua, e tinha problema de claridade, de ventilação e tudo mais. E você olhando, o pessoal que entende de engenharia, Sim. de arquitetura, vê que ela tem essa função de levar essa claridade para o subsolo. A imagem que a gente tem é só uma função estética, né? Mas não, uma função prática, funcional mesmo. Né? Estética, ela não bate com o Pois ambiente, né? Ela não bate. Contraditório, né? Mas a parte interna, essa parte do subsolo, que é uma parte de grande circulação de pessoas. E nesse subsolo tem o quê? Faz parte do museu? Tem obras expostas ou não? Tem obras, não quadros, né, mas esculturas, mas são bem distribuídas porque ali funciona a parte operacional. Restaurantes, os bares, as livrarias, os locais para vender produtos referentes ao museu e também na parte mais abaixo, a área de estacionamento de ônibus e a assim parte funcional mesmo do museu. Exatamente. E só que era totalmente fechado e é um local... Penso eu que antes daquela pirâmide era insalubre, né, totalmente. Sim. E a função dela tem uma maior e tem uma menor que leva essa claridade para esse subsolo. Das obras expostas no Louvre, qual te chamou mais atenção? Bom, várias, né? Difícil, né? Várias é difícil você comentar, mas tem a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que todo mundo não, a grande maioria que entra, se a pessoa vê uma coisa, sai disparado perguntando onde é a galeria. A intenção é aquilo, né? Entrar Leonardo da Vinci para chegar lá e olhar para... A dimensão do quadro é grande ou não? Da Mona Lisa? Não, ele não é grande porque ele já foi, segundo conta, né, ele já sofreu avarias por roubo, então ele foi sendo diminuído pelos cortes que aconteceram ali. Mas o quadro em todo dá um pouquinho mais de 1,20 m por 1,20 m, aproximado com a obra dentro ali. Que obras mais famosas tem no Louvre ali? Que o senhor lembra, que o senhor passou, visualizou? A obra que impressiona é a Bodas de Caná, que ela é extremamente enorme, 7 metros de comprimento, por 4,5 de altura, e é uma... David, né, um pintor francês, e ela simplesmente é impressionante. Ela ocupa uma parede toda, ela fica exatamente na frente da Mona Lisa. A Mona Lisa fica olhando para ela a vida toda, o que ela tem na frente dela é a Bodas de Caná. E o movimento dentro do museu ali é constante, das visitas? É mais ou menos uma estação de metrô, assim, né? No início e final de expediente. Aquela muito lotado, chega a ser até não muito bom, né? Em período de férias, você está visitando em função dessa movimentação. A maioria dos visitantes estrangeiro ou franceses mesmo? Não, é só estrangeiro. Você escuta... Diversas línguas, é uma Babel ali dentro. É, uma Babel, você escuta de tudo, né? Mas a grande maioria de turistas, né, que você encontra pelo mundo assim são os japoneses. Japoneses.
talvez até porque eles são bem organizados, né? Eles andam em grupo, prestam bem atenção, não fica... Agora, onde tem brasileiro... É carnaval, né? É mexicano, daí perde todo mundo, aí o pessoal pergunta, pô, nós estávamos em 20 aqui, agora só está 15. Ah, não, é que foram ver não sei o quê, não sei aonde. Saíram correndo por aí, né? Mas aí você percebe essa diversificação. Mas o latino, né? Os latinos, em todos esses locais tinham muitos, né? Tanto na Alemanha... na França, na Itália, muita gente, brasileiro, argentinos, mexicanos também são bastante turísticos. Interessante que você não encontra americano, né? Não tem? Não. Você pode rodar, você não vê um americano. Que causa você teria isso? Eu penso que até pela questão de cultura, porque eles têm, né, tem um outro padrão, né? Não sei se seria um desinteresse por isso, né? Porque o nosso berço cultural, a nossa formação está ali. Né? Talvez isso atraia para brasileiro, para mexicano, para... As raízes nossas. Argentino, exatamente. E o senhor estava lá no Louvre, visitou a Itália, visitou a Alemanha, de certa maneira, culturas que se preocupam com a preservação da própria cultura. Né? Fazendo uma análise do Brasil hoje, como é que você percebe a questão dos museus do Brasil, da preocupação de preservação cultural do Brasil? Qual que é a análise que o senhor faz? Bom, é extremamente complexo fazer essa comparação, né, porque nós somos uma criança perto de toda essa diversidade cultural da Europa. Né? Mas a gente tem alguma coisa. Né? São Paulo, por exemplo, é bem aculturada a nível de museu. Inclusive o Brasil deve muito ao Assis Chateaubriand, né? Que foi uma pessoa que, lá na época da Segunda Guerra Mundial, adquiriu muitas obras de arte, né? Que tem lá no MASP, em São Paulo. É uma coisa para ser resgatada, para ser conversada, né? Ensinada a partir daí. É lógico que não tem como comparar, porque é 500 anos aqui, lá, quando nós fomos descobertos aqui, lá já tem muita coisa que está como é hoje. Né? É um amigo meu que morou na Itália e dizia que lá você amanhece, anoitece, você respira a história, né? A história está presente ali, né? Talvez justamente essa imagem, o Brasil está começando ainda, né? A América Latina está começando esse texto. Professor, o senhor quer deixar uma mensagem para os nossos telespectadores das suas viagens? O que o senhor percebeu? Qual que é a sua intenção, digamos assim, de preservação de cultura? Qual que é a mensagem que o senhor deixaria para a gente? Olha, no início da nossa conversa, nós falamos aqui da questão da democracia, certo? Eu penso, é uma coisa que me preocupa efetivamente, porque na minha infância eu vi o que é um outro regime da ditadura, frequentei escola vivenciando isso, e quando você olha para o mundo, para a cultura do mundo de modo geral, a gente precisa de avançar nesse aspecto para a gente afirmar esse processo da própria democracia. Não comparando, por favor, não quero fazer comparação porque o turista vai lá, ninguém vai te mostrar uma favela, né? Ninguém vai te levar lá na Alemanha, tem uma favela aqui, ou na Itália, vão te levar nesses pontos, a mesma coisa que é feito aqui, não é isso? O presidente Barack Obama visitou uma comunidade, é lógico que ele chegou de helicóptero e não viu muita coisa em volta. Né? Então fica um pouco complexo fazer essa comparação, mas eu penso que a gente pode ir se fortalecendo. Preservação da cultura mediante democracia. Democracia e muito estudo, né? Educação. Eu acho que a gente precisa de estudar muito. Perfeito. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença entre nós. Foi uma alegria conversar contigo, uma alegria visualizar as imagens que você trouxe para a gente. E quando for viajar de novo, convide a gente para ir junto. Se a gente puder, estaremos lá para partilhar esse momento. Muito obrigado pela tua audiência. Fique com mais imagens da viagem do professor Vicente. Um forte abraço. Tchau, tchau.